Olá pessoal, meu nome é Torben Grael dos Santos Rodrigues, eu sou técnico em agropecuária, formado na Escola Família Agrícola de Jabuticaba, município de Quixabeira, na Bahia, e também atualmente estou cursando o meu último semestre do curso de agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu acho muito interessante aqui para a região semiárida baiana, né? Que é a questão da palma forrageira, né? A importância da palma forrageira como uma excelente fonte de alimentação animal para o produtor do semiárido, certo? Para o agricultor e produtor do semiárido. A palma forrageira, ela é uma planta que serve bastante como uma reserva estratégica para enfrentamento dos períodos de estiagem, né, que a gente enfrenta aqui, e tem se mostrado de grande valor para a subsistência e para a manutenção dos rebanhos dos produtores. Então eu vou começar falando um pouco com vocês aqui sobre o histórico, né, sobre a origem dessa planta riquíssima e tão interessante que a gente está tratando aqui nesse vídeo hoje. A palma forrageira, na verdade, gente, ela não é uma planta nativa aqui do Brasil, certo? Ela é uma planta que foi trazida de fora. Ela é uma espécie, ela é uma planta, na verdade, originária do México e de algumas regiões da América Central, mas principalmente também do México. E ela foi introduzida no Brasil, na região Nordeste, lá no final do século XIX, com o intuito, na verdade, de produção do corante carmim, né? Que era com o intuito de produzir tinta, certo? Ou seja, na verdade, a palma só servia, na verdade, para o cultivo da colchonilha do carmim que ia produzir esse corante. Porém, o que é que aconteceu? Após a planta ser trazida aqui para nossa região, o Brasil, e ocorreu um período de estiagem, de seca muito grande, por volta lá de 1932, e aí descobriu-se e começou-se a utilizar a palma como uma alternativa de planta forrageira para os animais, para fornecer alimento para os animais, porque percebeu-se que ela era uma planta muito bem adaptada às nossas condições edafoclimáticas, nossas condições de baixa pluviosidade, altas temperaturas, né? Porque ela é, ou seja, de pouca chuva, de muito calor, né? A gente tem aqui, de períodos grandes de seca. Então, ao perceber-se que essa planta tinha uma adaptação muito boa nessas condições e que ela conseguia suportar períodos de seca e se manter ali verde, se manter viva e se manter estável, ela foi iniciou-se então a utilização dessa planta para alimentação dos animais, dos rebanhos na época. E então o governo percebeu isso e começou a implantar programas, né, de com a visão de estudar e de melhorar as tecnologias de plantio e de cultivo da palma forrageira. Então, dessa forma que ela foi disseminada, ela foi trazida com o intuito, mas depois, posteriormente, por conta das suas características, ela foi disseminada para outra utilização que foi a alimentação animal, ok? Então, por que que eu trago essa pergunta para vocês agora? Por que produzir palma no semiárido? Por que que eu trouxe esse vídeo aqui? Por que eu estou tratando desse tema com vocês hoje? É porque, na verdade, a gente percebe que na região semiárida, principalmente para os pequenos produtores que produzem bovinos, né? Seja ele bovino para corte ou para produção de leite, pelo bovino ser um animal que não é tão adequado para criar-se na nossa região, apesar de que eu não acho que deva se afirmar que não se deve criar bovino na região semiárida, porque apesar de que a gente sabe que ele é um animal que necessita de uma quantidade de forragem muito grande e que muitas vezes as propriedades não dão suporte para a produção de alimento para esses animais,
É possível sim produzir bovinos, seja de corte ou de leite, no semiárido, desde que se respeite a capacidade de suporte da propriedade, ou seja, você saiba e tenha conhecimento de quanto de forragem sua propriedade pode produzir para abastecer esses animais, para você não ter problemas, né, na questão do fornecimento de alimentos e também a utilização de técnicas de reserva estratégica para os períodos de seca. O que é que eu quero dizer com isso? Você otimizar sua propriedade, seja com a área de palma, como eu estou trazendo nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês o sistema de cultivo, como implementar uma área de palma na sua propriedade, seja também com a produção de silagem, de feno, nos períodos chuvosos, que a gente tem uma maior quantidade, né? A gente tem disponível muito mais forragem e material para a alimentação dos animais. Então é possível fazer um planejamento de forma que você consiga armazenar na forma de silagem, na forma de feno e na forma de reservas estratégicas de plantas forrageiras como a palma, para que você tenha suporte para seus animais durante todo o ano. Então é importante você fazer o aproveitamento desses períodos chuvosos para conseguir produzir a forragem que você vai armazenar utilizando essas técnicas que eu citei. Então, dessa forma é possível produzir bovinocultura no semiárido baiano, certo? E a palma, ela é uma excelente alternativa para qualquer produtor de gado aqui na região semiárida, certo? Porque ela tem características, como eu já citei, muito interessantes de adaptação. Ela é uma planta que consegue se manter por muito tempo ali em períodos de seca, certo? Ela também é uma planta que, uma vez um cultivo de palma implementado, ele dura vários anos. Você pode realizar vários cortes e ela vai se manter ali estável e vai rebrotar. Ela tem uma capacidade de rebrota alta. Então eu vou falar de algumas vantagens aqui, né, que a palma forrageira tem e por que que eu defendo a utilização dela nas em todas as propriedades dos produtores daqui da região semiárida, né? Porque que ela é tão importante. E a gente pode vivenciar isso na prática. Então, algumas vantagens de se produzir a palma, né? Por que produzir a palma forrageira? Ela é uma tecnologia que está disponível, certo? Para todos os produtores da região. Não é difícil conseguir o acesso à palma forrageira para estar implementando na sua propriedade. Não é algo difícil de conseguir. Ela, como eu falei, ela é uma planta bastante tolerante e adaptada às condições que a gente tem aqui, certo? Ela é, por exemplo, mais adaptada do que culturas como o sorgo, como o milho, que comumente a gente vê o pessoal tá plantando aqui nos períodos chuvosos. Ela tem uma capacidade de produção muito alta, ou seja, a produtividade dela por área de matéria que passa a ser utilizada na alimentação dos animais é muito alta. E ela também é uma planta que tem alto teor de energia, é considerada também uma planta com alto teor de minerais para ser fornecido aos animais. Além disso, a palma ela tem uma questão muito importante que é a capacidade que ela tem de armazenar água, certo? Ou seja, é uma planta que armazena, guarda bastante água nas suas estruturas ali, e isso inclusive supre parte da demanda hídrica dos animais nos períodos de estiagem. Facilmente você pode perceber que o animal que é alimentado com palma, ele consome menos água, porque parte da água que ele necessita, parte da água que ele precisa para se manter já está na alimentação, porque é uma planta que tem uma quantidade de água muito grande. Então, ela é uma planta que serve inclusive de armazenamento de água, ou seja, parte da água do período chuvoso que caiu na sua propriedade vai ficar armazenado ali no seu cultivo de palma, para depois você estar fornecendo para os animais. E como eu tinha citado, ela é uma planta que tem uma capacidade de rebrota muito grande. Então, uma vez implementado um pomar de palma, um cultivo de palma, perdão, na propriedade, ele, se bem cuidado, se você seguir os tratos culturais direitinho e ele for bem implementado, vai durar vários e vários anos ali, podendo ser realizado vários cortes e ela tem essa capacidade de rebrotar e continuar fornecendo matéria para ser utilizado na alimentação dos seus animais. Então, são as vantagens principais assim que eu
observo do cultivo da palma, né? Principalmente na nossa região aqui, certo? Então, já falando um pouco das principais espécies, né, de palma que a gente tem para ser utilizado, a gente tem três principais espécies introduzidas aqui no Brasil e na realidade dos produtores do semiárido baiano principalmente, que é a palma redonda, a outra espécie, outro tipo de palma é a palma miúda, ou também conhecida como palma doce, e tem também a palma gigante. Aí eu trago para vocês aqui algumas imagens dos três tipos de palma principais, né, que a gente pode estar utilizando para implementar um cultivo de palma. Tem a palma redonda ali na primeira imagem, embaixo aqui a palma gigante nessa imagem de baixo aqui, que vocês podem observar, e aqui do lado direito uma imagem representando a palma miúda, certo? Então, já dando essa introduzida para vocês da importância, das vantagens, das características que essa planta tem, porque ela é importante para o produtor, a gente vai entrar um pouco aqui agora realmente no sistema de plantio e de cultivo, ou seja, como implementar um pomar de palma na sua propriedade, né? Então, a primeira coisa que você deve saber é que a semente, entre aspas, né? Ou seja, o que você vai utilizar para realizar o plantio da palma, a gente chama de raquete, né? Que é como se fosse uma folha ali da planta. Que é uma raquete que está mostrando aqui circulado, né? Na imagem aqui. Então, você deve sempre se atentar para que as raquetes que você vai utilizar como fonte para o plantio devem ser sempre oriundas, né? Obtidas a partir de plantas bastante saudáveis, que você não pode estar pegando raquetes para plantar de plantas que você observou, principalmente que ela está doente ou que tem ali uma questão de ataque de alguma praga, de algum inseto, né, de algum bicho ali atacando ela. Então você deve estar obtendo essas raquetes aí de plantas mais saudáveis possíveis, raquetes também que não tenham ferimentos, porque qualquer raquete que tenha ali algum dano, alguma lesão, algum ferimento, ela vai estar mais suscetível, né? Ela vai ter, vai ser mais fácil que ocorra a entrada de algum bicho, de alguma doença ali naquele local do ferimento, e aí sua planta depois vai ficar doente e você vai ter problemas para controle de praga, de doenças no seu cultivo, certo? Então, você deve também se atentar preferencialmente para retirar uma raquete ali, ó, para plantar, da parte do meio da planta, ou seja, as raquetes devem ser mais ou menos as que estão ali intermediárias, ou seja, no meio da planta. Você não deve escolher uma raquete que seja muito velha e também não deve ser uma que seja escolher uma que seja muito nova. Essas do meio aí é as que tem mais capacidade de pegamento, vai pegar mais fácil e vai originar uma planta mais vigorosa, mais saudável, certo? Então você sempre deve estar utilizando preferencialmente essas raquetes aí do meio. E aí você deve sempre estar atento também no momento da retirada da raquete para o plantio. Você está utilizando o EPI, né, direitinho, que são os equipamentos de proteção individual adequados para o trabalho. Essas espécies de palma tem inclusive alguns espinhozinhos que podem estar machucando a mão do produtor, pode estar tendo cuidado de usar a luva, etc. E você também deve se atentar a selecionar o mais parecido possível às raquetes em questão de tamanho, ou seja, para você ter uma homogeneidade no seu cultivo, ou seja, você ter plantas parecidas, plantas semelhantes ali, porque as raquetes de tamanho semelhantes, parecidos, vão gerar plantas também homogêneas, para você ter uma maior homogeneidade do seu pomar, do seu cultivo ali, certo? Então já deu uma explanada nessa questão, né, da obtenção da raquete, o que deve se atentar, observar bastante essa questão aí da sanidade, né, que são raquetes saudáveis, sem ferimentos, sem doenças, sem incidência de insetos. Se você observou que numa raquete tem algum inseto atacando, tem alguma doença, alguma mancha, algum ferimento, não utiliza ela para plantar, porque aí você pode estar ocasionando um problema sanitário ali, um problema de doença ou de praga posterior
na sua área de palma. Aí já serve como uma questão de evitar, né? De prevenção. Então, como é que você vai realizar o corte da raquete que você vai utilizar para o plantio? O corte deve ser feito exatamente ali na junta da raquete com a planta mãe, certo? Aí você pode estar utilizando faca ou facão mesmo, normais. E eles devem estar sempre muito bem limpos, certo? O mais afiado possível e desinfetados. Aí o que é que você pode estar fazendo? Você pode estar o tempo todo que você está realizando o corte ali das raquetes, você pode estar desinfectando, limpando esse utensílio, essa faca ou esse facão. E aí de que forma você vai estar fazendo essa desinfecção da ferramenta? Você realizou o corte de uma raquete ou de algumas raquetes, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar mergulhando essa faca ou esse facão, né, que você está utilizando, numa solução que você vai ter metade de água limpa e metade de água sanitária, certo? Então você mistura ali num balde metade de água limpa, metade de água sanitária, num balde, num recipiente, num vasinho, para você estar mergulhando a faca ou o facão a cada vez que você está cortando a raquete ali. Por quê? Qual a importância disso? É bom você estar repetindo sempre esse processo aí durante os cortes das raquetes. Por quê? Imagina que você realizou o corte de uma raquete de uma planta que tinha uma doença. Por mais que você não consegue perceber, às vezes a planta pode estar doente. Pode ter ali algum patógeno, né? Alguma praga também. E caso você, por exemplo, corte uma raquete de uma planta doente e não faça a desinfecção da ferramenta, no momento que você corta a raquete de outra planta que estava saudável, além de você poder estar transmitindo a doença ou a enfermidade de uma planta para outra, você também vai estar transmitindo de uma raquete saudável, de uma raquete que não é saudável para uma raquete saudável. E aí você vai propagar a doença no seu cultivo também, entre as plantas da sua área. Então isso serve para evitar essa propagação, certo? De pragas e doenças. Então esse processo aí de desinfecção da ferramenta é muito importante e é bem simples, né, de ser realizado, certo? É importante sim estar realizando. Muitas das vezes é, não é feito. Isso aí não é feito e acaba gerando problemas, assim, de problemas fitossanitários no cultivo posteriormente. Não vai ser coisa imediata, mas gera problemas. Então, após você realizar o corte, né, a seleção e o corte ali das raquetes das plantas mães, né, que você vai estar utilizando então para realizar o plantio do sua área de palma, você vai precisar colocar essas raquetes selecionadas num local que tenha sombra, que seja um local arejado, certo? Por um período aí de 5 a 15 dias para que ocorra um processo muito importante chamado de cicatrização, certo? Você deve estar colocando essas raquetes num local devidamente é, coberto, limpo, certo? Que não seja um local sujo, um local que tenha encharcamento não deve ser utilizado, certo? Porque a alta umidade, o alto encharcamento do local pode fazer com que as raquetes apodreçam, pode ocasionar doenças. Então, esse processo chamado cicatrização, ele tem como principal função o fechamento, né? A cicatrização realmente daquela área que você realizou o corte ali na raquete. Então, aquela região ali que foi cortada, ela passa alguns dias ali, ela está suscetível, ela está muito frágil e facilmente pode entrar ali um patógeno, uma doença, uma praga. Então, esse processo de cicatrização serve para que antes de que você coloque essa raquete no solo, na terra, ali, que é um local que tem bastante patógeno, bastante incidência de micro-organismos que podem causar doenças, ela já esteja cicatrizada e evita então a infecção da raquete. Então esse processo de cicatrização é importante para que você tenha uma maior chance de pegamento da sua planta depois, quando você realizar o plantio, e evitar também que a planta fique doente, certo? Então você deve escolher um local aí bem adequado para evitar esses problemas aí, como que eu falei aí de apodrecimento e etc, certo?
Já conversando um pouquinho mais agora sobre a questão da época que você deve escolher para realizar o plantio da sua palma, geralmente, como quase tudo que a gente planta no semiárido, a gente deve observar o período chuvoso, né? Então é ideal que a gente plante aí mais ou menos um mês antes do período chuvoso, né, da estação chuvosa, porque a palma, inclusive, não é adequado você plantar ela quando está chovendo já, quando já está bastante úmido, porque se você plantar ela quando a terra, o solo ele já está bastante úmido, a chance de da raquete apodrecer ou pegar alguma doença é muito maior. Então é importante você fazer esse plantio um pouco antes aí da estação chuvosa. Lembrando que deve ser respeitado aquele período de cicatrização da raquete, certo? Para o local do corte ali fechar direitinho e evitar que a raquete seja contaminada, né? Ocorra uma infecção aí por alguma doença quando ela seja plantada. Então, o preparo do solo, questão de preparo do solo. Você tem a forma de preparar solo que é da forma convencional, né? Que você vai utilizar caso o solo da sua área ali seja um solo muito duro, muito compactado, ou um solo judiado, né? Aí você vai estar necessitando fazer um preparo no momento de implantação do pomar, da área de palma, certo? Pomar não, da área de palma, perdão, tô falando pomar toda hora. No momento ali da implantação da sua área, é importante você estar com o solo descompactado. Então, se é uma área que estava com solo duro, solo muito compactado, uma área judiada, e não tinha muito cuidado, muita matéria orgânica que faz com que o solo tenha uma característica melhor. Então você vai fazer um preparo dele utilizando a questão da aração, certo? Para quê? Porque um solo mais descompactado, um solo arado nesse caso, vai favorecer o pegamento das raquetes, favorecer o desenvolvimento inicial da planta e aí você vai ter a sua área de palma ali com um desenvolvimento inicial e um pegamento muito melhor, certo? Então você vai fazer essa aração utilizando, pode ser tração animal, pode ser tração mecânica, né, através de um trator aí. E esse preparo convencional, lembrando que isso, se for um solo que tenha problema de compactação, solo duro, se é um solo lá, por exemplo, que já não tem esse problema, que ele está ali com bastante matéria orgânica, está sendo bem cuidado, nem é necessário talvez fazer essa questão da aração, né? Isso vai de acordo com a área, certo? E até mesmo pode ter interferência do tipo de solo da sua propriedade, da sua área ali que você está implantando o seu sistema de cultivo, certo? Então, quais são alguns dos pontos positivos desse preparo que a gente pode chamar, que a gente chama de preparo convencional, né? Ele permite, na verdade, você estar limpando a área, removendo ali o mato, né? As plantas daninhas. Quando você passa o arado, ele está já removendo ali diretamente. E ali também, como faz esse revolvimento, né? Revira o solo tudo, mistura tudo ali. Você ajuda no controle de pragas, de doenças que estavam ali na área também, certo? E o solo vai ficar com a característica de compactação pouca, né? Então isso é bom para o desenvolvimento das plantas inicialmente aí e bom para o pegamento das raquetes, para que ela desenvolva a raiz direitinho ali e consiga pegar e se desenvolver tranquilamente. E os pontos negativos, que tem vários, né, nesse preparo convencional. Isso aqui que eu estou falando desse preparo de solo é inicialmente uma vez. Você não vai estar fazendo isso aqui continuamente na sua área. Porque depois que você implantou a área da sua palma ali, isso aqui é inicialmente. Essa área bem cuidadinha, você colocando, adicionando matéria orgânica, adicionando esterco, restos culturais ali, matéria seca, ao longo do tempo, você vai ter uma área bem cuidadinha, controlando ali o mato também por vários anos, realizando vários cortes. E você não vai precisar mais ficar realizando esse processo de aração, porque uma área de palma você implantou uma vez, ela fica ali, você só fazendo os tratos culturais, né, cuidando direitinho, fazendo os cortes, e ela vai se mantendo ali, certo? E é interessante principalmente essa questão de adição e, e reincorporação de matéria orgânica na área, ok? Então, alguns dos pontos negativos desse preparo que eu falei a vocês, esse preparo convencional, são, por exemplo, alterações de características, né, físicas, ou seja, o solo, todo o solo, né, a área ali,
na sua terra ali, tem uma questão de estrutura de agregados. Quando você está passando arado, passando a máquina ali, você acaba destruindo essa estrutura. E isso prejudica bastante o solo. Prejudica a questão da capacidade dele de segurar a água, de reter água, né? A capacidade de retenção. Começa a prejudicar a capacidade de infiltração do solo. E aí a água da chuva começa a levar seu solo, causando um processo de erosão também. Então tem que se atentar e tomar cuidado, né, na forma com que se realiza essa prática de aração. Você deve sempre realizar a aração em curva de nível, observando a declividade do terreno, para você não fazer ladeira abaixo. Por quê? Porque a aração feita no sentido ladeira abaixo vai gerar uma série de prejuízos na área. Você vai perder solo por erosão, a água da chuva vai passar carregando seu solo todo, sua terra toda ali da área. Você vai perder a camada mais importante e mais fértil, que é a camada mais rica ali de cima, né, da sua área. O seu solo também na sua área ali não vai conseguir segurar a água da chuva, ela vai escorrer toda. Então tem que se atentar a isso aí, certo? É importante. Então tem esse aumento, né, da possibilidade de erosão, porque a passagem da máquina, do implemento ali para fazer a aração gera essa compactação também. Você tem uma redução, como eu falei, da porosidade, ou seja, da capacidade do solo de segurar a água, de reter, de armazenar água, certo? Isso aí é muito prejudicial. Então, há que analisar situação por situação, como é que está a sua área ali, para ver se realmente isso é necessário ou não. Ok? Então, você vai fazer essa aração com um arado aí numa profundidade de mais ou menos 20 centímetros, certo? É um processo simples, pode ser utilizado também tração animal para a realização desse preparo. E aqui tem, ó, interessante, que a aração vai facilitar o crescimento das raízes das plantas e a fixação, né, desenvolvimento do sistema radicular, das raízes dessa raquete também na terra, no solo ali. E aí você também, realizando essa aração, você está fazendo um controle do mato, das ervas daninhas da área, certo? Então, ok. Como é que eu vou saber qual o espaçamento que eu vou utilizar para a minha área de plantio? A gente tem diversos espaçamentos que podem ser utilizados. E nos últimos tempos, o sistema de que a gente chama de plantio adensado, né, que é plantas bastante juntas ali, tem se mostrado muito bom em questão de resultado de rendimento por hectare, ou seja, o rendimento de produtividade, a produtividade da palma nesse sistema adensado é muito alto em comparação com outros sistemas que você tem um espaçamento maior entre as plantas, certo? Apesar de que há um problema maior quando você realiza o plantio adensado na questão das doenças e das pragas, principalmente a cochonilha, que a gente vê que ataca bastante os cultivos de palma, né? Alguns fungos que atacam, alguns podridões também. Então, quando você realiza um plantio adensado, é muito interessante que você utilize, por exemplo, alguns extratos de NIM ou alguns extratos de fumo para controle de uma eventual praga, de uma cochonilha, de algum fungo que está atacando sua planta. Se você perceber que está alguma doença, alguma praga atacando ali seu cultivo, você pode estar utilizando também, principalmente, que é muito importante, a cauda bordaleza, certo? Que é um material para utilização no controle de principalmente de doenças e de pragas, que é de fácil fabricação. E inclusive no final do vídeo aqui eu vou dar um bônusinho aqui de uma receita básica da cauda bordaleza, como você pode produzir, qualquer produtor pode estar fabricando a cauda bordaleza na sua propriedade, para utilizar ela no seu no seu cultivo de palma, para combater essas doenças e essas pragas, né, que eu tô falando, principalmente no plantio adensado, que aí a incidência de doenças de praga geralmente é maior. Por quê? Porque as plantas estão mais juntas, tem um ambiente ali mais úmido, né, mais protegido para que essa incidência de praga, de doenças ocorra. A contaminação de uma planta para outra é mais fácil, já que as plantas estão ali mais juntas, mais adensadas também, certo?
Então aqui tem uma tabela mostrando vários espaçamentos, né, que você pode estar utilizando. E mais para frente eu vou falar mais ou menos qual é o espaçamento mais ideal que você vai utilizar de acordo com a variedade, com o tipo de palma que você vai implantar, certo? Então, essa questão de você escolher um sistema adensado tem essa vantagem de uma produtividade maior e tem também a desvantagem da questão da incidência de pragas e de doenças ser maior e também você tem uma dificuldade maior para realizar tratos culturais e para transitar também dentro da sua área, certo? Ou seja, no momento de transitar ali dentro da sua área de palma, quando você tem um sistema muito adensado, você tem que tomar cuidado para não adensar demais e dificultar a sua passagem para realizar os cortes, para realizar uma eventual capina e os tratos culturais que você vai realizar na área, certo? Esse sistema adensado ele foi desenvolvido e eu tenho uma ideia assim interessante que o produtor pode estar fazendo, que é também ele consorciar dentro da sua área de palma, certo? Ele consorciar o cultivo de palma com outras plantas, inclusive plantas nativas. Se você tem uma área ali que você quer implementar palma, e nessa área, por exemplo, você tem árvores nativas, você tem ali um buzeiro, por exemplo, você tem ali pés de mandacaru, você pode estar mesclando, né, misturando na área ali, fazendo uma área ali com bastante variedade de plantas, ou seja, deixando junto com o plantio da palma também o umbuzeiro, o licorizeiro ali na área. Você tá deixando ali, ou até plantando pés de mandacaru junto com a palma. Quanto mais você variar as espécies que você tem na área ali, melhor, do ponto de vista ecológico, entendeu? E você vai ter até melhores resultados, inclusive. Você também pode estar, por exemplo, fazendo uma associação do seu cultivo de palma com plantas que a gente chama de leguminosas, por exemplo, outras forrageiras, inclusive, para alimentação animal, ou plantas para alimentação humana também. Você pode estar fazendo uma linha de plantio de palma e uma linha ali de feijão guandu, por exemplo, que pode ser utilizado como planta forrageira. Também fornece alimento para o ser humano, certo? Você pode estar utilizando o próprio feijão normal, o feijão de corda, fazendo uma mistura dentro da sua área ali. Você pode estar cultivando várias plantas juntos com a palma para variar também sua produção. E essas plantas que eu citei leguminosas é bastante interessante você estar fazendo esse consórcio porque elas conseguem fazer um processo de fixação de nitrogênio, que é um nutriente importante para as plantas que está no ar atmosférico. E essas plantas leguminosas aí como o guandu, como o feijão que eu falei aí, o feijão de corda, a própria leucena também, inclusive outras plantas também nativas, tem a capacidade de pegar esse nitrogênio do ar e trazer ele para o solo, trazer ele para sua terra ali. E inclusive sua própria planta de palma vai se beneficiar disso. Você vai ter um rendimento maior, certo? Essas plantas têm uma capacidade muito grande de fixação de nitrogênio. E aí isso é interessante, essa variação dentro da sua área. Até porque você, quando instala um sistema de plantio de palma, é uma área que vai ficar ali cercada, né? Protegida da entrada de animais, por exemplo. Então você pode tranquilamente estar cultivando plantas também para alimentação humana e todas essas outras plantas que eu citei aí, porque nessa área está cercada, então você não vai ter problema com a questão da entrada de animais, certo? Então é interessante sim você estar realizando esse consórcio entre essas plantas. Então, no momento do plantio, você deve estar fazendo aí a chamada adubação de plantio. Você vai utilizando, por exemplo, é bastante interessante você estar utilizando principalmente esterco, certo? O esterco da própria propriedade, inclusive. Isso aí você pode fazer um jogo de ciclo ali, né? Porque ó, você está alimentando os animais com a palma e o esterco desses animais você vai incorporar no seu cultivo de palma ali, na sua área de palma. E aí você faz um ciclo, uma ciclagem de nutrientes dentro da propriedade que é bastante interessante. Você pode estar utilizando o esterco, você pode estar produzindo compostagem, utilizando matéria seca, restos de cultivos para estar introduzindo ali na sua área, aumentando o teor de matéria orgânica, melhorando a qualidade desse solo. Quanto mais matéria orgânica você está incorporando ali, cada vez mais você vai melhorar a qualidade desse solo, vai melhorar
a produtividade, o rendimento da sua planta de palma ali, certo? Então tem uma recomendação aí no plantio que não é adensado, utilizar 20 toneladas por hectare de esterco, certo? Aí você vai estar colocando esse esterco aí ao lado da linha de plantio, certo? Ao longo de toda a extensão da linha de plantio você vai estar colocando esse esterco. Você pode também utilizar a compostagem, por exemplo, que é bastante interessante também, bastante rica para adubação orgânica. Então, quando você realiza um plantio mais adensado, aí a quantidade de esterco que você vai colocar vai ser maior, a depender do nível de adensamento que você escolheu ali na sua área, né? Vai variar também com a questão da praticidade que o produtor acha que vai ter, dependendo do adensamento que ele escolha para transitar, para realizar os tratos culturais dentro da área. Se ele quer fazer essa questão de consórcio com outras plantas, por exemplo, colocando uma linha de plantio de palma, uma linha de outra planta, mantendo ali na área uma árvore nativa, um umbuzeiro, um licorizeiro também. Tudo isso aí vão ser fatores que vão afetar essa questão da distribuição do adubo, certo? Então, quanto mais adensado, mais adubo você vai utilizar porque você vai ter um maior número de plantas por área, né? Então, a necessidade também nutricional dessas plantas vai ser maior, certo? Também é necessário você estar realizando uma adubação de manutenção. Por quê? Depois que seu plantio de palma crescer, que você vai estar realizando já os cortes, você vai estar retirando, né? E você tem que então repor os nutrientes dessa área, para que a planta consiga rebrotar com uma boa capacidade de produção ali de matéria. Então você deve estar realizando essa adubação de manutenção. Ou seja, o ideal é que a cada corte que você faça, você realiza uma adubação de manutenção para repor os nutrientes ali da área. Então, por exemplo, se você faz um corte anual, é interessante fazer novamente aquela adubação ali para manutenção da área. Se você faz um corte a cada 2 anos também é interessante você estar adicionando o esterco, a compostagem, matéria orgânica. Quanto mais você conseguir adicionar na sua área, melhor, né? Vai ser melhor para o seu cultivo ali da palma, certo? E da mesma forma, a disposição desse adubo aí na adubação de manutenção é ao lado da linha de plantio, né? A gente vê aqui na imagem embaixo, tá meio cortadinho aqui, mas dá para ver aqui como ficou disposto ali no cantinho a questão do adubo, do esterco, né? Que foi colocado ao lado da linha de plantio ali, a ilustração ali. Então, para a realização desse plantio, né, em sulcos, né? E sulcos são essas valas, né, que você vai estar abrindo aí ao longo do seu terreno. Você vai abrir esses canais, né, a gente chama de ranhura. Tanto pode ser feito com trator ou com tração animal, ou até mesmo com enxada, né, dependendo da questão da acessibilidade que o produtor tenha, né. Se ele tem a opção de abrir com o trator, ele pode estar fazendo isso, vai diminuir a questão da mão de obra, porém a entrada do implemento vai gerar aqueles problemas, a entrada da máquina na área vai gerar aqueles problemas como eu falei lá, né, anteriormente. Então o mínimo que você puder fazer isso aqui ou fazer de forma mais maneirada, melhor, certo? E sempre observando na abertura desses sulcos também, assim como na aração, você deve observar a questão da curva de nível, ou seja, sempre fazer de forma contrária à descida, para que você não tenha aqueles problemas de erosão e de que a enxurrada da água da chuva ali vai estar carregando seu solo, prejudicando sua área, ok? Então esse plantio em sulco ele é interessante porque ele aumenta inclusive a capacidade de armazenamento de água na sua área. Porque os sulcos vão fazer com que a água da chuva se mantenha e não escorra, não ocorra tanta enxurrada. E aí o seu solo vai absorver essa água e vai ter uma capacidade de retenção maior, certo? Isso é interessante também. A infiltração vai ser melhor nesse tipo de plantio aí. Então, no plantio de suco, você pode estar colocando as raquetes ali no momento de plantio em diferentes formas. Dentre as quais a gente conhece a forma chamada como dominó, que a gente está vendo aqui na imagem da esquerda, né? E também tem a forma de disposição das raquetes que a gente chama de forma de baralho, que está aqui na imagem da direita. É importante a gente se atentar à questão também da posição do sol em relação às raquetes para você realizar o plantio. Você não deve estar plantando a raquete de forma que o sol
incida diretamente nela o dia todo, certo? Então você deve estar procurando uma maneira de plantar que só uma parte do dia essa raquete esteja recebendo incidência dos raios solares, porque vai prejudicar o desenvolvimento e o pegamento da sua planta, ok? Isso aqui também é uma questão que é importante e é interessante você estar observando. Algumas vantagens, né, desse plantio em sulco, né? Você vai ter um maior número de plantas por área e você realizando esse sulco em nível, em curva de nível, que é o adequado, vai melhorar essa questão de conservação do solo, melhoria das características físicas do solo e também vai facilitar o manejo, os tratos culturais, a capina, etc, certo? No lugar que você tiver um terreno inclinado, o plantio em sulco deve ser feito sempre em curva de nível, formando como se fosse uma escada, certo? Ou seja, como se fossem degraus no momento que você está abrindo essas ranhuras, esses sulcos aí na sua área. E aí você deve sempre fazer de forma contrária ao declive, à descida. E a gente pode observar, ilustrar isso aqui na imagem de baixo aqui, ó. Você está vendo a declividade do terreno assim, da esquerda para a direita, e os sulcos foram abertos de forma perpendicular, ou seja, de forma contrária, uma direção contrária à descida do terreno. Isso aqui criam como se fosse degraus, que vai evitar aquela enxurrada, aquele escorrimento superficial muito forte da água da chuva, vai manter mais água ali na sua área, porque o solo vai ter uma capacidade de filtração de reserva ali maior, certo? Por conta dessas camadas que você criou, desses degraus, já que você abriu os sulcos nessa direção. Isso aqui é interessante e importante, é muito importante na questão da conservação do solo. Porque aqui até as próprias linhas de plantio vão servir como barreiras, né? Para que a água vá descendo de forma mais lenta e não vai ter aquela enxurrada causando processo de erosão e de perda da camada superficial da sua área. Então, se você optou por a realização de um plantio adensado, já tendo em vista quais são os pontos positivos e negativos, você deve estar deixando aí uma distância entre linhas de 1,80 m a 2 metros para as variedades de palma que tem a raquete ali grande, né, que são as variedades da palma redonda e da palma gigante. E se você escolher a palma miúda para você realizar o plantio, você deve estar deixando ali uma distância entre linhas de mais ou menos 1,40 m, certo? Essas distâncias aí vão permitir o trânsito do produtor ali dentro, certo? Para estar realizando os tratos culturais, aplicação de algum produto ali na cauda bordaleza, de um óleo mineral, de um extrato de ninho, extrato de fumo, algum produto desse que você pode estar utilizando, caso você perceba ali o ataque de alguma praga, de alguma doença na sua área. Essa questão de praga e doença é interessante, é o seguinte: quando você observar uma planta da sua área está infestada, está doente, está com um ataque de alguma coisa, imediatamente é interessante você eliminar. Corta essa planta, fornece ela para os animais, não tem problema fornecer para o animal não, mas elimina para evitar que essa planta propague, né? Passe essa doença ou essa praga se propague dentro do seu cultivo. Então elimina essa planta e você planta outra no lugar para repor e tal, mas não deixe essa planta doente, essa planta atacada por insetos lá na área não, certo? Então, para você estar controlando, né, o mato, né, as ervas daninhas, você vai estar fazendo realmente a capina aí entre as linhas. Pode ser feita aí mais ou menos 2 vezes ao ano, né? Mas depende também da questão da incidência desse mato. Se tiver muito grande, você tem que estar fazendo mais vezes. Isso aí vai depender da questão da incidência realmente das ervas daninhas do mato. E é muito importante você realizar a capina para diminuir a competição desse mato com sua planta, né, de palma. E aí ela vai crescer mais vigorosa, como qualquer outro cultivo. É importante a realização da capina. E aí você vai estar fazendo essa capina e deixando, inclusive, esse material orgânico que você removeu ali na área, na própria área, servindo de cobertura morta e servindo de matéria orgânica para cobrir e melhorar seu solo, certo? E tenha muito cuidado no momento da capina para não estar realizando ferimentos, cortes ali na sua planta, certo? Para evitar que essa planta fique mais suscetível ali a pegar uma doença por meio de um ferimento desse que pode ser feito aí com a enxada, um descuido, né, na hora da capina, certo?
Então, vamos fazer um resumo, né? Recordar o que a gente viu até aqui agora. Então, as palmas que vão predominar aqui para o produtor na região semiárida são as palmas do tipo redonda, gigante e miúda, certo? São esses três tipos. Você deve sempre estar escolhendo a raquete aí do meio mais ou menos da planta mãe para utilizar ela para plantar. Você deve estar utilizando a raquete do meio. Você não deve nunca utilizar uma raquete muito velha ou muito jovem, certo? Que essas não têm muito vigor. Após você cortar as raquetes para utilizá-las para plantar, elas primeiro têm que passar por um período de cicatrização num local limpo, sombreado, sem encharcamento, né? Local ali arejado, por um período de 5 a 15 dias, certo? Para só depois você poder plantar ela, ok? A época de plantio deve ser mais ou menos um mês antes da época de chuvas ali, ok? Os sulcos ou as aberturas no terreno que você vai fazer para plantar pode ser feito com trator, tração animal ou até mesmo com enxada ou enxadeta, certo? E o principal trato cultural que você faz no cultivo de palma é a capina e se atentar também à questão do controle, né, das pragas de doenças aí. E aí eu falei para vocês antes, você pode utilizar principalmente a cauda bordaleza. E aí, falando disso, eu trouxe aqui uma formulaçãozinha da cauda bordaleza que você pode estar utilizando para o controle de doenças e de pragas no seu cultivo de palma. Então, para preparar, por exemplo, 10 litros de calda bordaleza, eu estou dando uma receita aqui para 10 litros. Se você quer preparar mais, é só você fazer a proporção certinha aí da quantidade, certo? Para preparar 10 litros, o produtor vai precisar de 100 gramas de sulfato de cobre e de 100 gramas de cal virgem. São materiais que o produtor pode facilmente adquirir e realizar a fabricação dessa calda bordaleza na sua propriedade mesmo, certo? Então, quais são os passos para você fabricar, você produzir a calda bordaleza? Você vai pegar o sulfato de cobre e vai precisar dissolver ele. Aí isso deve ser feito ou um dia anterior ou 4 horas antes do preparo da calda bordaleza. Então essa solução aí de sulfato de cobre vai ter que passar por um período ali dissolvendo de dormência, certo? Então você vai pegar esses 100 gramas de sulfato de cobre e colocar ele dentro de um pano de algodão. É interessante que seja um pano de algodão, né? Tecido sintético não serve. Então você pega um pano de algodão, coloca esses 100 gramas de sulfato de cobre, amarra e mergulha, por exemplo, num balde, num vasilhame ali, com 1 litro de água morna, certo? E deixa ali, por esse período aí para dissolver, certo? O segundo passo é a questão da água da cal. Você vai pegar os 100 gramas de cal virgem e colocar, por exemplo, colocar então num balde com a capacidade de 10 litros, esses 100 gramas de cal virgem, e depois ir adicionando água e adicionar, no caso, um total de 9 litros de água. Só que essa água deve ser adicionada aos poucos, certo? Um dos últimos passos aí vai ser agora misturar a calda de sulfato de cobre com a calda da água de cal. Então você vai misturar aos poucos e mexendo devagarzinho ali a solução que você preparou antes, que deixou de um dia para o outro ou 4 horas antes de sulfato de cobre. Você vai estar jogando, misturando ela na água com cal devagarzinho e misturando, porque aí vai estar ocorrendo a reação ali, certo? Isso deve ser feito mais devagar e misturando para que ocorra a reação do sulfato de cobre com a cal, certo? E por último você faz um teste de pH, né? O teste da faca que a gente chama, para ver se essa calda ficou boa, não ficou muito ácida. Você vai mergulhar uma faca de aço normal, comum, que esteja limpa, claro, por 3 minutos nessa calda após você fazer essa mistura. Se a lâmina da faca ali, ela ficar suja, ou seja, uma coloração amarronzada, quando você tirar após esse tempo de 3 minutos, é porque a calda está ácida. Então você vai adicionar mais um pouco de cal, certo? Misturar novamente e repetir o processo. Se ela não ficar suja, não ficar com essa coloração amarronzada, é porque a calda está boa e já está pronta para uso, né? Aí você pode estar pegando essa calda e diluindo, por exemplo, 1 litro dela para 10 litros de água, misturando e aplicando na sua planta. É muito interessante, por exemplo, você pode estar utilizando a calda bordaleza aí. Quando você corta as raquetes, você pode estar aplicando ela no local do corte, certo? Da planta.
quando você faz um corte para fornecer para os animais, você pode estar passando essa cauda no local do corte também. Ela serve como preventivo para evitar a entrada e a incidência de praga, de doença na sua planta. Certinho? Então, aqui está a bibliografia consultada, né? Que foi um material bastante interessante da Embrapa, um gado de leite, a Embrapa Semiárido também, em conjunto. Pesquisadores ao longo de anos aí juntaram essas informações. Essas cartilhas que são produzidas pela Embrapa, inclusive, tem essa finalidade de fornecer material base para interlocutores, para extensionistas, certo? E são bem interessantes. E aí são aplicadas também por meio de experimentos, de pesquisa, de vivência com produtores rurais também, para o desenvolvimento desse material. E meu muito obrigado. E obrigado obrigado pela sua atenção. E ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.